do notebook, a gente faz de outro modo. Pronto. Bom, pessoal, então agora sim, oficialmente, com todos os presentes, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, dizer que fiquei muito satisfeito com as inscrições, o interesse suscitado pelo curso, até porque saber que outras pessoas dividem algum interesse e alguma paixão por um autor que me é tão caro quanto o Dante, me deixa muito feliz. Vocês, acho que a maior parte de vocês sabem, este ano é um ano celebrativo para os estudos dantescos, porque em setembro, no mês de setembro de 2021, comemoraremos os 700 anos da morte de Dante, que morreu entre os dias 13 e 14 de setembro de 1321. Então, há quase 700 anos, né? Estamos chegando dentro de 6 meses nessa marca de 700 anos. Então, todos vocês que também têm algum interesse por Dante, fiquem atentos, porque há uma série de coisas acontecendo. Na medida do possível, eu vou dando alguma notícia para vocês de coisas que vão acontecer. Já digo para vocês que a semana que vem vamos ter um seminário promovido lá pela professora Maria Cecilia Casini, do italiano, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A semana inteira será uma semana dantesca. Depois eu recupero aqui ao longo da nossa conversa o link da programação, a programação provisória que ela já me mandou, e divulgo para vocês. Então fiquem atentos. Eu também estou tentando postar nas minhas redes sociais, na medida do possível, essas diferentes comemorações, desde as acadêmicas até alguns que são meus seguidores. Lá viram que temos até um sorvete comemorativo aos 700 anos do Dante. Então, realmente é um ano interessante. Pensei em importar esse sorvete, mas fiquei com medo da situação em que ele chegaria aqui para mim, talvez um pouco impróprio ao consumo, mas quem sabe a gente pode, se vocês quiserem fazer um bolo dantesco para a gente, para mandar aqui para as nossas casas, talvez seria, sem dúvida, muito bem-vindo, tá? Então é isso, fiquem atentos ao que está acontecendo, porque de fato são muitas coisas, tanto do ponto de vista de eventos, como também do ponto de vista dos estudos, né, a respeito de Dante. Então tem o mercado editorial, por exemplo, este ano tem muita programação para coisas interessantes que vão sair. Aqui no Brasil nós temos programação de várias publicações interessantes, conforme elas vão entrando aqui no nosso tema, eu vou fazendo menção a elas. E na Itália, nem se diga, nós estamos aí com uma programação maravilhosa obrigado, Matheus, por ajudar aí com o PDF. Nós estamos na Itália, então, com uma publicação exuberante, uma perspectiva exuberante de publicações que vão sair relativamente ao Dante. Vocês sabem, vocês talvez falo isso também, às vezes vocês vão ver a minha cara virada, porque eu estou aqui com duas telas, em uma está o meu PDF, na outra eu estou olhando para vocês, e o meu reflexo é ficar olhando para vocês, mas se eu olho para vocês, na verdade eu não estou olhando para vocês, porque a câmera está aqui. Então, tem um pouco de tolerância com relação a isso também. Pessoal, vocês se inscreveram no curso em momentos diferentes. O e-mail que eu fui mandando de confirmação para vocês também sofreu pequenas adaptações, conforme eu fui pensando no formato desse curso. Em princípio, eu tinha dito que nós íamos ter uma aula geral de apresentação e depois aulas individuais a respeito de cada uma de um canto. Nós vamos ter uma primeira parte do curso, mais do que uma aula, 2, talvez 3 aulas de apresentação, e depois nós vamos passar para cantos individuais, que eu acabei pensando que isso talvez seja uma forma de ganhar, como posso dizer, um pouco de milhagem para que a leitura dos cantos individuais possa ser feita, e também dá tempo para vocês, porque eu comecei a ver que essa era uma dúvida comum, qual edição comprar, o que fazer, como ler, então também dá tempo de vocês começarem a ir atrás das edições, começarem a ler o poema, e na hora que a gente entrar na leitura específica de cada canto, vocês já estão um pouco, aqueles que estão lendo pela primeira vez, já estão um pouco mais familiarizados com o poema, já estão, digamos assim, com uma bagagem tanto construída aqui nas aulas, como da leitura pessoal que vocês podem fazer ao longo do tempo. Então, agora, sem mais delongas, vamos passar a examinar algumas coisas. A ideia aqui é um pouco essa, tá? Eu vou mostrar algumas
algumas coisas. Hoje nós vamos falar de Dante, né? Quem foi Dante? Espero que essa aula ajude um pouco a gente a pensar sobre quem foi Dante e por que importa para a gente entender a comédia essa indagação. E depois podemos pensar um pouco sobre essa questão, em que medida importa ou não importa o conhecimento da biografia de um autor e se isso é uma questão que se responde de roldão para todos os tipos de situação, ou se há situações que convocam respostas diferentes para essa resposta. Importa quem foi o autor de uma obra ou não importa? Então, essa questão é uma questão que eu acho que nós vamos poder abordar na nossa aula de hoje. E talvez o que é muito evidente, imagino, é que todos vocês, sem dúvida, tendo maior ou menor conhecimento do Dante, eu sei que tem gente aqui que está lendo pela primeira vez e a gente conhece bastante o Dante, sei que todos vocês, de uma forma ou de outra, até aqueles que nunca leram a Divina Comédia, aqueles que não estão nesse curso porque sequer se interessam por ela, tem uma imagem de quem foi essa personagem Dante. E essa é muito provável, eu penso, que essa imagem corresponda, talvez, a uma personagem vista mais ou menos assim. Isto é, um homem, normalmente visto de perfil ou de 3/4, laureado com uma coroa de louros que lhe cinge a fronte, vestido, isso acho que faz parte desse imaginário a respeito do Dante, com uma túnica vermelha. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem, uma tábua que está em Firenze, né, em Florença, na Catedral Santa Maria del Fiore, quem já pôde ir lá visitar. É uma imagem muito famosa de Domenico de Michelino, de 1465, ponho aqui, lá em Santa Maria del Fiore. Quando esta situação passar, quem sabe nós organizamos uma visita em loco para ver a quantidade de material interessante que tem a respeito do Dante lá em Firenze, né? E digo isso porque nós poderíamos passar esse curso inteiro olhando para imagens assim. Essa aqui é um retrato de Dante pintado por Sandro Botticelli, que vocês, sem dúvida, conhecem por muitas das figurações icônicas para a nossa tradição cultural de Botticelli. Basta pensar na Primavera, no Nascimento de Vênus, lá na Galeria degli Uffizi, também a Firenze. Esse retrato de Dante, especificamente, deve datar de 1485, ponho aqui o nome dele, Botticelli. Esse está na coleção Bodmer, em Genebra, né? É um retrato também icônico. Esse é um outro, temos aqui o mesmo Dante, trajando vermelho, com esse gorrinho aqui que se chama tabarro. A coroa de louros, frequentemente, como aqui vocês estão vendo, de perfil ou de 3/4, com o seu característico nariz adunco, né? Posso continuar. Aqui estamos na Stanza delle Segnature, nos museus vaticanos, na cidade do Vaticano. É uma representação do Parnaso, de autoria de Raffaele Sanzio. De Rafael, né? O nosso famoso Rafael. Essa pintura data já do começo do Cinquecento, 1509, 1511, mais ou menos. Vocês veem, vou ampliar aqui, essa é a vantagem, me parece, do PDF com relação ao PowerPoint, que eu consigo ampliar. Vocês veem aqui a inconfundível personagem de Dante, que vai cada vez mais se colocando de perfil, trajando vermelho, coroado de louros, com o seu típico tabarro, e carregando alguma coisa que pelas imagens que vocês já viram, vocês conseguem entender que é um livro. Aqui Homero, vocês estão vendo na frente aqui, essa imagem aqui tem muito de dantesca, tá? Vocês depois
vão ver, quem já quiser dar uma olhada lá no canto quarto da comédia, existe essa ideia de uma escola desses poetas, capitaneadas por Homero, que Virgílio, Horácio, e a qual o Dante se junta, né? Mas vão vendo, quero que vocês percebam que nós temos aqui como se fosse quase uma personagem, né? Uma pessoa que está sempre daquela forma, que nós reconhecemos, que nós conseguimos ver sempre assim. É um personagem, né? Que vai se repetindo. Eu mostro uma última aqui para a gente fechar. Poderia me estender aqui pelo 400, 500, poderíamos chegar até os dias de hoje. Vocês iam ver que essa personagem ganhou vida sob esses trajes, sob essa aparência, sob essa forma de se apresentar. Vocês estão vendo aqui o mesmo Dante, retratado de perfil, porque o nariz adunco acaba sendo uma marca registrada, um gorro aqui um pouco diferente, mas essa ideia do gorro vermelho que é o tabarro, vestido de vermelho e, sobretudo, coroado de louros. Talvez o que chame mais atenção nessas imagens, em um primeiro momento, eu diria, é o fato de que Dante está sempre coroado de louros nessa imagem, muito embora Dante nunca tenha sido coroado de louros na sua vida, né? Então, é um primeiro elemento que nos indica que sob essas imagens, ou no conjunto de convenções que rege esse conjunto de imagens, que criou essa personagem Dante, há algo mais do que um simples retrato de alguém que nós podemos ver como se ele tivesse, de fato, sido essa pessoa que se apresenta assim. Talvez muito mais verdadeira fosse uma imagem, nós temos imagens assim no século XIX, de Dante vestido de cavaleiro, montado sobre um cavalo, porque nós sabemos que Dante participou de pelo menos, mas certamente mais do que de uma batalha montado a cavalo. Então, Dante, se estivesse aqui com uma armadura sobre um cavalo com uma espada, seria provavelmente uma imagem muito mais próxima de algum momento da vida dele, de como nós o veríamos, do que essa imagem que acabou se tornando o Dante personaggio, que é esse Dante coroado de louros. Essa ideia do Dante coroado de louros é uma ideia que nós já vamos ver exatamente de onde que ela vem, para que se coloque Dante assim, mas vocês sabem que, ou anuncio para aqueles que não sabem, que no 300 é século XIV, tá? 200 é século XIII. Por que 300? Porque é 13 com 100, né? 300, 200, os 1200, portanto, século XIII. 400, século XV, tá bom? Não sei se estava claro para todo mundo, agora fica, tá? Então, o que acontece? No começo do 300, Dante, eu falei para vocês, estamos comemorando 700 anos da morte dele. Ele nasceu em 1265, morreu em 1321, né? Então, tivemos uma outra grande comemoração em 2015, foram os 650 anos do nascimento de Dante. Dante, então, morreu com 56 anos de idade. Então, no começo do 300, 1314, mais especificamente, nós temos notícia da primeira coroação de um poeta, de algo que vai se tornar uma grande tradição entre os humanistas do 300 e do 400. 1314 é a data de coroação de um grande humanista do círculo de Pádua, chamado Albertino Mussato. Quero colocar aqui para vocês as datas dele. Ele é um perfeito contemporâneo de Dante, nasceu 4 anos antes e morreu alguns poucos, 8 anos depois. Albertino Mussato, que é o primeiro registro que nós temos de alguém que, nessa tradição criada no 300, temos uma série de noções um pouco nebulosas sobre essa tradição da coroação de poetas na antiguidade, como se dava. Temos uma notícia de um poeta que foi coroado no século XII,
na corte de Frederico Barbarossa, Frederico Barba-Ruiva, mas nós temos uma tradição de fato contínua que nós acompanhamos de incoronazione poética, né, de coroação poética, iniciada com esse Albertino Mussato, que era um autor que escrevia obras latinas. Ele foi coroado especificamente por conta de uma tragédia que ele escreveu, justamente foi publicada em 1314, que chama Equerines. É uma tragédia de inspiração senequiana, do grande Sêneca, escritor de tragédia, filósofo, etc., do período clássico latino. Ele foi coroado em 1314, e depois nós temos uma próxima coroação, que é do próprio Petrarca, em 1341, e depois uma série de coroações de poetas ao longo do Trecento e do Quattrocento, que vão se seguem depois disso. Dante, como eu dizia, não foi coroado. Isso não significa, no entanto, que Dante fosse infenso à noção de ser coroado. Já voltamos aqui nessa imagem. Aqui é um detalhe dessa imagem aqui do Bronzino, uma imagem mais ou menos de 1530, hoje em coleção particular. Depois podemos dar uma olhadinha rápida em alguns detalhes dessas imagens. Aqui ele tem o livro aberto, esse livro é a comédia. Vocês conseguem ver aqui a própria estrutura da terzina. Estão vendo que são 3 linhas com uma maiúscula deslocada aqui à esquerda, né? É a estrutura, vamos falar muito disso, claro, ao longo dos nossos encontros, é a estrutura da comédia, e mais do que isso, nós conseguimos ler uma questão muito interessante. Temos aqui no grupo conosco uma grande especialista nessas questões, na imagem, da escrita nas imagens medievais, que é a professora Maria Cristina, professora de História Medieval lá na USP, que está nos dando a honra de assistir ao nosso curso. Tem publicações sobre esse assunto. É uma questão muito interessante, essa presença do escrito na imagem. E aqui, essa presença não é uma presença meramente, digamos, indicativa, em que a gente sabe que tem alguma coisa escrita, mas nós vemos exatamente que versos estão escritos aí nessa imagem, e esses versos são versos ali do que o Dante coloca no começo do canto 25 do Paraíso, tá? No começo do canto 25 do Paraíso, então são versos Paraíso 25, 1 a 9. E já esclareço para vocês aqui, acho que isso não vai aparecer no vídeo para os colegas, mas depois eu vou sistematizar em outro momento. Eu uso uma das abreviações correntes, IF para inferno, PG para purgatório e PD para paraíso. Tem gente que faz um pouco maior, né? Infur e par. Eu acho que assim é mais econômico. Eu sou adepto de uma estética minimalista, então quanto menos, né, menos é mais, quanto menos melhor. Então nós sabemos que versos são esses. Não sei se vocês conseguem ver como que está a imagem aí para vocês, mas acho que vocês conseguem ver aqui semai, vinca, conaltra, tá? E eu coloquei os versos aqui em cima para vocês verem. Se mai continga aquel poema sacro al qual ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello vile, ov'io dormi agnello, nimico ai lupi che gli danno guerra, con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Nós vamos aqui usar bastante o italiano e traduzir, porque acho que parte do encanto de Dante é a linguagem dele. Aos poucos nós vamos nos familiarizar com isso. Vou falar um pouco mais disso no final do nosso encontro de hoje. Mas, traduzindo aqui para vocês. Se em algum momento ocorrer que o poema sacro, ao qual puseram mão tanto o céu como a terra, de tal modo que me fez por muitos anos magro, vença, se ocorrer que o poema sacro vença
a crueldade que me encerra fora do belo rebanho em que eu dormi como cordeiro, inimigo dos lobos que lhe oferecem guerra. Agora, o que nos importa para entender essas imagens, com outra voz, então, com outros trajes, eu retornarei poeta e na fonte do meu batismo, nel San Giovanni, nel battistero di San Giovanni Battista, em Firenze, que até hoje está lá, prenderò il cappello, né? Eu tomarei a coroa de louros. Então, Dante nunca usou a coroa de louros. Dante foi convidado a usar a coroa de louros. Nós sabemos isso por uma troca epistolar dele com um literato bolognese chamado Giovanni del Virgilio, no começo de 1320. Mas Dante queria ser coroado em Firenze. Vamos falar muito sobre o que significa, etc. Dante queria ser coroado em Firenze, e neste momento o Paradiso está sendo escrito aí, vamos falar muito disso no encontro que vem, o Paradiso está sendo escrito aí mais ou menos entre 1316 e 1321, portanto, logo depois da coroação do Albertino Mussato. Essa imagem já está posta no horizonte cultural dele, da incoronazione poética. Não é à toa que ela está no Paradiso e não nas cânticas que são escritas antes desse contexto, digamos assim, desse revival ou dessa reinvenção ou invenção de uma tradição em torno do Albertino Mussato. E Dante, neste momento, sonha em ser coroado poeta junto com ao mesmo tempo que alguém como Albertino Mussato. Então, esse é o primeiro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quando nós vemos Dante assim, nós estamos realizando no nosso imaginário a projeção de um desejo de Dante, que era de ser coroado de louros, muito mais do que estamos descrevendo uma situação, um retrato, não é uma fotografia. Acho que isso, para muitos de vocês, é claro, para outros talvez não seja. A ideia de que, nesses retratos, há mais do que uma fotografia, há um conjunto de vetores, de determinantes, que fazem com que essa personagem seja imaginada dessa forma, e essa coroação de louros é, na verdade, digamos assim, uma homenagem que se faz a Dante, em função de um sonho que ele mesmo expressava. Essa homenagem surge já num dos mais antigos códices da Divina Comédia. É uma pena que hoje nós tenhamos que ler a Divina Comédia nesses nossos livros, impressos em papel branco, fino, por vezes transparente, com as letras espremidas, apenas preto no branco, enquanto a experiência de talvez algumas pessoas que estivessem lendo Dante no começo do Trecento, mas também depois, fosse a de se deparar com ler Dante num manuscrito como este. Este manuscrito, especificamente, é um dos mais antigos da comédia, um manuscrito de 1337, o famoso manuscrito Trivulziano, copiado inteiramente por um escriba que assina no fim, nós sabemos que chamava Francesco di Cernardo. Nós temos, Henrique, mais de uma versão dessa obra do Bronzino, tá? Inclusive, nós temos estudos dessa obra em diferentes graus de acabamento. Para quem se interessar por isso, eu recomendo, acho que agora vocês não estão vendo, mas você mesmo comentou lá numa das minhas publicações que você estava olhando para a Necod, né? A Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante, e um dos volumes, que é o volume que traz as vidas de Dante, as biografias, traz também um estudo e um conjunto de reproduções sobre iconografia dantesca, em que tem essas imagens que eu mostrei para vocês, mas muitas mais. Tem umas 100 imagens e um estudo sobre essas
imagens. É uma tradição muito rica, realmente, as imagens de Dante. Aqui, então, nós estamos vendo um dos mais antigos manuscritos da comédia. Já digo para vocês, nós não temos nenhuma linha, neanche uma riga escrita da mano de Dante, nem mesmo uma linha escrita pela mão de Dante, não sabemos como ele escrevia. Nós temos manuscritos da comédia, um que talvez date de 1334 ou 1335, mas é duvidoso. O primeiro manuscrito que nós temos da comédia, de fato, é de 1336. Esse aqui é um dos 3 mais antigos, de 1337. Aqui nós estamos na abertura do Paradiso, apenas tentando mediar para aqueles que estão acessando Dante pela primeira vez, sabem que a comédia está dividida em inferno, purgatório e paradiso, né? Nós estamos aqui no primeiro canto do Paradiso, que conta com essa página, que vocês estão vendo no manuscrito tribuliciano, e aqui embaixo nós temos essa figurinha, mas está lá do lado, eu já vou para lá, só para vocês verem que é uma imagem aqui na margem inferior desse fólio inicial do Paradiso, que vocês veem aqui, uma figura que sai de uma indicação do céu, dividido em partes aqui, como é coerente com a comédia, e que traz uma coroa de louros para alguém que nós só podemos entender como sendo justamente Dante. Entre a coroação do Albertino Mussato, em 1314, e a segunda coroação real de que nós temos notícia, que é a do Petrarca, em 1341, de modo que nós podemos ver, de algum modo, todo um empenho desses contemporâneos de Dante em realizar em morte para ele aquilo que não foi realizado para ele em vida. O que eu quero dizer para vocês a partir disso, e talvez seja, digamos assim, um primeiro ponto de reflexão, de conclusão, um ponto de pausa, de conclusão no nosso encontro de hoje. Eu acho que quando começamos a perguntar, a nos questionar a respeito da biografia de Dante, de quem foi Dante, nós nos havemos, ao mesmo tempo, com uma tremenda força da imaginação que o próprio Dante fazia a respeito de si mesmo, e de como essa imaginação, essa fantasia, essa narrativa, que essas narrativas que o Dante fazia a respeito de si mesmo, de sua biografia, impactaram na recepção dele, na recepção de sua obra, e em muito do que nós ficamos sabendo a respeito dele. Nós poderíamos voltar aqui e pensar, aqui temos uma imagem de Firenze, e embaixo, aqui é esse retrato antigo de 1465, de que eu falei para vocês, do Domenico de Michelino. Depois vocês podem ver com calma. Não sei se conseguem ver aqui, mas há escritos aqui no final, contemporâneos à imagem. Isso aqui são versos latinos, versos elegíacos. Para quem não sabe o que são versos elegíacos, não se preocupe, não é uma questão importante, mas é um tipo de verso clássico, tá? Que está empregado aqui em latim, que está falando sobre isso, tá? Traduzindo de forma muito rápida aqui, ó. Qui coelum cecinit mediumque imumque tribunal. Aquele que cantou o céu e o tribunal médio e inferior, portanto, aquele que cantou o céu, o purgatório e o paraíso, lustravitque animo cuncta poeta suo, o poeta iluminou tudo com o seu espírito. Doctus adest Dantes sua quem Florentia saepe. Aqui está o Dante douto, aquele que a sua Florença frequentemente sensit consilis ac pietate patrem, ouviu como um pai em conselhos em piedade. Nil potui tanto morsaewa nocere poetai.
Nada pôde a morte cruel fazer mal a um tamanho poeta. Quem vivum virtus carmen imago facit. Que a virtude, o poema e a imagem fazem vivo. Essa ideia de uma espécie de perenidade após a morte, em torno de uma memória, em torno de um legado que é deixado pelo Dante, é uma ideia muito forte, muito presente nessa recepção dele, e tem muito a ver com um conjunto de interpretações que vão sendo feitas a respeito da forte integração entre ele e a sua vida. Vocês veem que nessa imagem aqui, de um lado, nós temos o conjunto da comédia, né, uma alegoria do inferno, uma alegoria do purgatório, e aqui atrás uma alegoria do paraíso, e ele mostrando a comédia para Florença, como se houvesse uma relação entre o poeta escrevendo a comédia e o que em vida ele está tentando fazer com relação a Florença, com relação à sua obra, e como ele está gerenciando essas relações. Aqui vocês veem, é um outro desses casos, então aqui é um detalhe lá, né, do Domenico de Michelino, aqui é o famoso Duomo de Firenze, da Catedral de Firenze, e ele aqui também está segurando um livro, e aqui não é aquele trecho da coroação, mas é o começo da comédia, né, você tem que chegar lá bem pertinho para enxergar, mas aqui acho que nesse detalhe vocês conseguem ver. Nel mezzo del cammino, olha só as variantes, di nostra vita mi ritrovà per una selva scura, che la diritta via era smarrita, a quanta dir qualere cosa dura, questa silva selvaggia aspra e forte, che nel pensierino va lá paura, estaria na outra página, né? São os famoso começo da comédia, né? No meio do caminho de nossa vida, me encontrei por uma selva escura, porque eu havia perdido a via reta. Dizer como ela era é uma coisa dura, esta selva selvagem, áspera, difícil, que pensá-la me faz viver novamente, renovar no pensamento o medo. E a questão que se coloca a partir daí é quem era Dante, né? Dante, porque a nossa imagem de Dante é essa imagem criada em torno dessa personagem, que, como nós estamos vendo aqui, tem uma fixação muito forte em torno de um imaginário muito amplo que foi feito em torno dele e que, em certa medida, foi programada pelas imagens que ele mesmo projetou a respeito de si, né? Nós vemos aqui na tábua do Bronzino uma clara atestação de que é com base em versos do próprio Dante que Dante aparece como um poeta incoronato, como um poeta coroado. Dante, con altra voce, ormai con altro velo, ritornerò poeta in sul fonte del mio battesimo, prenderò il cappello. É com base em uma programação, assim, a respeito da própria imagem, que nós acabamos vindo a conhecer Dante numa primeira apreensão. A esse respeito, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que nós temos um conjunto de outros tipos de documentos bastante inusitados, e a partir de agora, o resto do nosso encontro de hoje eu vou dedicar a eles, que é um conjunto de documentos que nós chamamos de diplomas, atos ou documentos stricto sensu. Sei que temos aqui alguns colegas que ou são do direito ou cursaram direito, então acho que para essas pessoas o que eu vou tentar explicar agora fica compreendido de forma mais imediata, mas tentarei ser claro. Coloquei aqui do lado de vocês uma obra muito famosa, que é tida uma obra de 1681, como vocês veem aqui, que é tida pela obra que dá início a uma ciência, a uma disciplina chamada diplomática, que é a ciência que se ocuparia
justamente desse tipo de documentos, como esses que eu estou mostrando para vocês. O que são esses documentos que nós chamamos especificamente de diplomas, atos ou atos da prática, ou documentos stricto sensu? São documentos que produzem algum tipo de efeito jurídico. Seja porque esses documentos são necessários para que um determinado ato jurídico seja reputado por válido. Então, como vocês sabem, para comprar um imóvel hoje no Brasil, a partir de um determinado valor, você precisa de um contrato escrito, não é isso? Se você não tiver o contrato escrito, aquela compra e venda não se dá por realizada. Isso é o que nós chamamos de instrumento, porque, nesses casos, o documento escrito é instrumental para que um determinado ato ganhe validade. Em outros casos, desculpem para quem isso é um pouco obtuso, em outros casos, embora determinada forma escrita não seja necessária para que um ato tenha validade, ele tem uma importante eficácia probatória. Então, muitas vezes é por meio de um documento escrito. Se vocês forem ali questionar alguma coisa em juízo, a primeira coisa que vocês têm que pensar, eu posso provar? Eu tenho prova? Como que eu vou provar isso? E frequentemente hoje nós temos outras mídias, no mundo de Dante era sobretudo por documentos escritos, que faziam uma entrada em cena gigantesca. Esse mundo das cidades italianas dos séculos 13 e 14 é um mundo de incremento imenso da cultura notarial, dos notários, né? Os atos passam a ser registrados, tem cidades que dizem que para reconhecer a validade dos atos, eles têm que estar registrados por escritos, pelos notários, em determinada forma, em determinado tipo de registro. Então, assim, é uma cultura que começa a se basear muito fortemente, desde o século XII, começo do século XII, nesse registro escrito, para que o conjunto de relações entre as pessoas, que tem uma relevância determinada para o direito, passem a ganhem os efeitos que elas precisam ter para a regulação desse conjunto de relações sociais. Esse conjunto de documentos que projetam algum tipo de eficácia jurídica, seja uma eficácia para permitir que um ato jurídico entre corretamente, digamos assim, no mundo jurídico, entre validamente no mundo jurídico, seja para fazer prova de que determinados atos estão no mundo jurídico, são aptos a produzir efeitos, esses documentos passam a ter uma imensa importância, e não é à toa que nós vemos que muitos documentos dessa época são documentos que falam sobre Dante. Então, nós temos também um conjunto de documentos sobre Dante, que não são aqueles documentos que Dante escreveu, não são projeções do Dante, não são documentos de biógrafos, não são documentos posteriores, mas são documentos que iam sendo produzidos enquanto Dante e os seus próximos iam realizando os atos da sua vida, sobretudo, evidentemente, quando esses atos ganhavam relevância para essa cultura notarial, para essa cultura dos notários nas cidades italianas, dentre elas, claro, sobretudo Florença, porque nesses casos esses atos iam sendo postos, essas situações da vida iam reverberando nesse conjunto de documentos que são usados. É em função desses documentos que já desde o final do século XIX nós temos recolhas como essa, chamadas Codice Diplomatico Dantesco. O que é o Codice Diplomatico Dantesco? Nas suas diversas edições, essa é a mais recente, se eu não me falha muito a memória, 2016, eles reúnem esse conjunto de documentos que são produzidos nessas situações da vida que, de alguma forma, tem a ver com Dante, né? Seja porque tem a ver com Dante stricto sensu, seja porque tem a ver com os antepassados de Dante, seja porque tem a ver com os filhos de Dante, e de alguma forma nos informam sobre essa vida de Dante, essa presença de Dante no mundo em que ele viveu. E agora a gente pode começar a dar uma olhada. Eu selecionei aqui 3 desses documentos para a gente examinar hoje, pensar um pouco sobre eles e, concomitantemente, pensar
se esses documentos nos ajudam, de alguma forma ou não, a pensar sobre a Divina Comédia, né? Se esses documentos nos ajudam a pensar, de alguma forma, sobre a Comédia de Dante. E mostro para vocês aqui um primeiro, como vocês veem, anterior ao nascimento de Dante. Não sei se, acho que as pessoas, vocês acompanham por formas diferentes, né? Tem quem está com tela grande, quem está com celular, já vou aumentar um pouco. Esse documento, como vocês, talvez, vou aumentar já, então, como talvez vocês vejam, esses documentos quase todos estão em latim. Essa cultura notarial era uma cultura fundamentalmente latina. Eu traduzi alguns e estou mostrando aqui para vocês. Esse documento, como vocês podem ver aqui pela datação, ele é em 19 anos anterior ao próprio nascimento de Dante, né? Então, vamos ver por que esse documento nos interessa em alguma medida. Por quê? Porque esse documento está falando do avô, dos tios e do pai de Dante. Vamos ver o que a gente consegue aprender a partir desse documento. Vou ler aqui com vocês em português, talvez a gente veja alguma coisa aqui. Os que têm formação em latim, têm interesse por latim, podem acompanhar aí. Se tiverem alguma dúvida ou identificarem alguma coisa, fiquem à vontade também para se pronunciar. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo acabar uns 15 minutos antes das 4 horas, para dar tempo da gente começar uma conversa sem impedimento de a gente continuar. Eu tenho tempo para ficar um pouco mais, mas quero que a gente acabe rigorosamente às 4 a nossa programação, para não prender ninguém, sem prejuízo de que eu, pessoalmente, possa continuar aqui mais alguns minutos, para depois resolver alguma dúvida, alguma questão que possa surgir por alguém. Vamos lá, ó. Na sequência, no mesmo dia. Isso aqui está dentro de um livro, tá? Esse é um ato feito em prato, num tipo de livro que chamava Imbreviature, porque esses atos da prática, eles, digamos assim, tinham 3 fases de realização. Primeiro ia a pessoa lá no notário e falava o que estava acontecendo, é assim, assado, eu comprei essa casa, paguei tanto dele, não sei, você concorda? Tá? Ele primeiro tinha essa fase, assim, digamos assim, de comunicar ao notário, o notário ficava sabendo. A segunda fase é essa, cujo nome eu coloquei aí para vocês, que a primeira fase é uma fase preparatória, uma fase oral. A segunda fase, essa fase do nome que eu coloquei aí para vocês, de abreviatura. Os notários tinham os seus livros, em que eles registravam, um após os outros, os atos que iam acontecendo de forma razoavelmente abreviada, na medida em que aquilo que eles estivessem dizendo, de alguma forma, abreviando aquilo que de alguma forma eles estivessem dizendo, que não fosse necessário, porque era muito comum, porque era formulário, etc. E uma terceira fase, que podia acontecer ou não, conhecida como in mundum, a limpo, digamos assim, exatamente, passar a limpo, que era uma terceira fase ocasional desse manuscrito. A pessoa que queria uma cópia a limpo para ter consigo desse ato da prática, ia lá e pagava um tanto a mais para o notário, para que ela preparasse uma cópia certinha, bonita, sem abreviar nada, etc., para que ela tivesse consigo também um exemplar que pudesse ajudá-la a projetar esse conjunto de efeitos que esses documentos poderiam ter na vida social, para fazer prova das coisas, etc. Tá? Então, aqui nós temos, na sequência, no mesmo dia, nós temos esse estado intermediário, digamos, esse segundo estado desse documento de abreviatura. Ele está no livro de registros desse notário. Que é o que vocês têm hoje, né? Vocês vão lá, ou tem os livros de registros lá no cartório, você fala, eu quero uma cópia da minha certidão de nascimento. Está lá no livro de registros, ele vai extrair uma cópia dali para fazer para vocês. É muito semelhante, na verdade, e não quero entrar nisso, mas se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que a nossa cultura notarial ocidental é uma cultura que é calcada nessas práticas desenvolvidas justamente nesse momento dos séculos XII e XIII, nesse contexto das cidades italianas, tá? Mas deixo isso só como uma notinha, assim, para pensamento de vocês, reflexão, tá? Então, na sequência, no mesmo dia, redigido em Prato, na cidade de Prato, diante da casa de Accordo di Segadori, estando presentes são as testemunhas, Bel Cortese, filho do falecido cancelliere. Esses documentos, invariavelmente, a não ser que já tenha sido mencionado antes, ou num documento anterior de uma série, mencionam o pai das pessoas. Aqui vocês veem, ó,
bel cortese quondam cancellerii. Do outrora cancelliere. Esse do outrora tem várias formas de mostrar. Do outrora podia ser um olim aqui, daquele que existiu em outro momento. Isso aqui é uma indicação que a pessoa não está mais viva. Por isso eu traduzi aqui filho do falecido cancelliere, né? Ugolino, filho de Pratolino, aqui não tem, então provavelmente esse Pratolino está vivo. E Bartolomeu de Melchio, filho de Melchio, testemunhas requisitadas, testemunhas a rogo, diríamos hoje, né? Alighiero, e aqui ele falou onde, no mesmo dia, então a gente tem algum documento antes que diz o dia, a gente sabe, a gente tem esse documento de antes porque a gente tem esse livro, 22 de março, onde foi feito, quem eram as testemunhas, e agora vai começar de fato o que está acontecendo aqui, tá? Alighiero, filho de Bellincione, declarando que seria emancipado, declarou ter efetivamente recebido e de ter em mútuo, empréstimo, tá? Da parte de seu pai Bellincione e de seus irmãos Bello, aqui ficou esse item a mais, Bello, Gherardo e Donato, 100 libras de denários pisanos, uma moeda lá de Pisa, de boa cunhagem. Esse Alighiero é o pai de Dante. E esses, Bellincione é o avô de Dante, pai de Alighiero. Bello, Gherardo e Donato são irmãos de Alighiero, portanto, tios de Dante. 100 libras de denários pisanos de boa cunhagem. O mesmo Alighiero prometeu e acordou, por si e por seus herdeiros, restituir e pagar. Desculpa, eu copiei aqui de um outro arquivo que eu tinha montado, então acho que ficaram esses itens. Prometeu restituir e pagar esses denários a seu pai e a seus mencionados irmãos daqui a 5 anos, com os seus rendimentos e lucros, conforme determinar seu pai Bellincione anualmente. E se antes do termo final do prazo. Então, assim, ele pegou dinheiro emprestado. O pai do Dante pegou 100 denários pisanos, essa soma de dinheiro, depois a gente não vai ver, mas a gente poderia ver em outros documentos que teve mais do que isso, pegou mais, foram 140 ao todo, no conjunto, sim, a gente tem vários documentos dessa data, foi um conjunto de operações econômicas que aconteceram, estou mostrando uma central aqui para vocês, em que o pai de Dante pegou 100, a gente poderia ver que foram 140 ao todo, denários emprestados do seu próprio pai e dos seus irmãos, ou seja, do avô e dos tios de Dante. Ele tinha que devolver esse dinheiro em 5 anos, e se ele quisesse devolver antes, mesmo assim ele ia ter que pagar os juros sobre esse dinheiro emprestado. E aqui vocês veem assim, olha que interessante no final. E prometeu não recorrer, etc. Não provar o pagamento, etc. A não ser apenas por meio de ato escrito. Como vou tirar isso aqui? Não sei. Tá bom. A não ser por meio de ato escrito, etc. Respondem pela dívida de todos os seus bens, etc. Renunciou, etc. Isso, pessoal, é típico desse estado dos atos. Por quê? Porque tudo isso aqui não é específico desse ato. Isso aqui é formular. Em qualquer... Todos, assim, são cláusulas desse mútuo, desse contrato de mútuo, contrato de empréstimo de coisa fungível, no caso, dinheiro, né? Que são regulares, em vários contratos aparecem. Ah, mas como que eu vou saber exatamente o que era isso? Bom, porque em outros contratos, eventualmente, essa cláusula está posta por inteiro, sobretudo se eu acho um desses atos nesse estado imundo, passado a limpo. Aí, se ele for passado a limpo, o notário vai colocar tudo certinho, as cláusulas certinhas, a gente sabe. Dou aqui um exemplo para vocês que eu anotei aqui de um outro ato que mostra uma delas por inteiro, também desse conjunto de atos feito entre Dante e seu pai, Alighiero, pai de Dante, seu pai, avô de Dante, e seus irmãos, tios de Dante. A não ser apenas por meio de ato escrito, está num outro documento do mesmo dia, ou por este ato cancelado. Esse etc. aqui está no lugar de ou por este ato cancelado. Ele poderia provar, ele não vai recorrer, não vai provar o pagamento, a não ser por meio de documento escrito ou por este ato cancelado. Então, não vai provar por testemunha, não vai provar de uma outra maneira. Isso aqui é uma cláusula que limita como que ele pode cobrar esse dinheiro, digamos assim, se o alighiero, eles podem cobrar esse dinheiro se o alighiero não pagar. Por que esse documento importa para a gente? Por que eu escolhi esse documento aqui entre vários outros? Essa edição aqui, ó, pessoal, do Codice Diplomatico Dantesco, eu estou bem pequenininho aqui, não sei se vocês conseguem ver.
Essa edição aqui, que é bem grossinha, como vocês estão vendo, ela tem 675 documentos. Eu selecionei 3 aqui, tomara que eu tenha selecionado bem, porque são muitos. Esse aqui, por que me interessa? Porque ele mostra um empréstimo feito no momento de emancipação do pai do Dante, e esse empréstimo, a gente percebe pelo conjunto desses atos, tem a ver com o pai e os irmãos ajudarem o pai de Dante a começar o seu negócio próprio. Que negócio era esse? Que era o mesmo negócio do pai de Dante, do avô de Dante e dos tios de Dante. O pai de Dante, os tios de Dante e o avô de Dante eram todos emprestadores, vamos dizer assim, de dinheiro. Eles emprestavam dinheiro a juros. A família de Dante era uma família de pessoas que ganhavam a vida emprestando dinheiro a juros. Sabemos que o avô, os tios e o pai dele faziam isso, ao que parece, antes disso a família não havia entrado nesse ramo de negócio. Essa família fica bastante bem de vida com esse tipo de empreendimento. Hoje nós chamamos banqueiros, né? Como diria o Ciro Gomes, os plutocratas, não é isso? A plutocracia nacional era um pouco isso. E da mesma forma que eu brinquei aqui com vocês, tem um certo harmônico, uma conotação negativa, na época de Dante era uma profissão que também tinha muitos problemas, né? Não era uma profissão proibida, era uma profissão tanto permitida que havia uma corporação de ofício em Florença, em várias outras cidades, dos emprestadores de dinheiro, que chamavam cambiari, tá? Era uma das 12 grandes corporações de Firenze, mas ela era vista com muita desconfiança, porque a igreja, nessa época, era grande condenadora da usura. O que é a usura? É essa forma de ganhar dinheiro com a passagem do tempo, que faz incidir juros sobre o dinheiro que foi emprestado. Um usurário é aquela pessoa, temos até hoje, como vocês sabem, a lei da usura, etc. A partir de um certo tanto, a partir se sai de um certo limite, se você está ganhando mais com aquele tempo, porque é isso, né? Na verdade, quem empresta dinheiro é porque ele tem um tempo, ele não precisa daquele dinheiro agora, então ele pode ficar um tempo sem aquele dinheiro para depois esse dinheiro voltar em maior quantidade para ele. A igreja dizia, mas o tempo não pertence aos homens, o tempo pertence a Deus, e os usurários estão ganhando dinheiro com algo que não lhes pertence. Então, era uma situação bastante complexa a respeito do quando se passava do limiar do que não era justo, o que seria uma remuneração justa por isso, que não seria coisa que nós temos de alguma forma até hoje, apesar de que é evidente que com as nossas taxas de cartões de crédito e cheque especial, parece que talvez, de algum modo, essa consciência tenha se rarefeito em alguma medida na nossa sociedade. E eu falo aqui dos pais, do pai, dos tios e do avô de Dante, mostrando para vocês que eles exerciam uma profissão que levantava algum tipo de dificuldade em alguma medida, porque eram profissões que estavam envolvidas em situações que poderiam atrair um imaginário social não exatamente abonador. E essa situação não apenas é hipotética, mas nós sabemos que algo assim aconteceu. Eu estou mostrando aqui para vocês um soneto. Esse soneto faz parte de uma troca de sonetos entre Dante e um contemporâneo dele, chamado Forese Donati, que morreu em 1296, quando Dante tinha, portanto, 31 anos de idade, eles trocaram um conjunto de poemas dentro de um tipo de trocas que era convencional, era um gênero poético, que chamava tensione. A gente tem isso também na nossa tradição lusa, chama tenso, ou tensão, simplesmente. Essa troca, às vezes áspera, você ataca um, o outro faz um outro te atacando, e é claro que uma figura muito comum para você atacar nesses poemas era o pai das pessoas, porque, como a gente xinga o pai, xinga a mãe, acho que há muito tempo são coisas
que produzem esse tipo de efeito, mas brincadeiras à parte, era uma convenção genérica que isso acontecia nesses poemas, que o pai era uma figura frequentemente envolvida. E aqui é um soneto de Forese e Donati, são 6 sonetos, 3 de Forese, 3 de Dante. Esse é o 5º soneto da série, depois tem uma resposta do Dante, mas é o primeiro em que aparece a figura que nós vamos ver aqui. Vamos ler na tradução. Não é Dante, é Forese, mas digo apenas para vocês que esse conjunto de poemas em que Dante estava dialogando com os outros, eles são editados junto com os poemas de Dante, e, portanto, também recebem numeração nas edições do Dante como parte das rime, né? Então, aqui, essa é a rima 74, e a resposta do Dante, portanto, é a rima 75, tá? Só para vocês começarem. Em seu caso, a gente vai ter tempo de falar sobre as edições, etc., toda essa história. Vamos lendo de forma rápida. Aqui é o Forese falando para Dante. Na outra noite, outra noite, fui acometido. Minha tradução é só literal para a gente seguir o poema, não é uma tradução que tem nenhum tipo de pretensão poética, de qualquer tipo, tá? Na outra noite, fui acometido de forte tosse, pois eu não tinha com o que me vestir. Mas tão logo raiou o dia, eu me dirigi a andar para ganhar dinheiro onde quer que fosse. Diz o amigo de Dante, estava numa penúria extrema e resolveu, assim, acordou e saiu pela cidade. Os dois estão em Florença nessa época, saiu pela cidade para ganhar dinheiro. Ouvi, né, imperativo, udite, né, ouçam, né, ouvi vós, aonde, para onde me levou o destino? Que eu pensei em encontrar pérolas em uma vasilha, e belos florins cunhados com ouro vermelho. Tem uma visão, ele achou que via pérolas e florins com ouro vermelho. E quando ele olha melhor, e eu encontrei Alighiero nas fossas, Alighiero, pai de Dante, né? Amarrado com um nó, cujo nome desconheço se era de Salomão ou de outro sábio. Então, fiz o sinal da cruz voltado para o levante, para o oriente, e ele, o pai de Dante, me disse: por amor a Dante, liberta-me. E eu não pude ver como, dei meia volta e terminei a minha viagem, né? Vamos só, assim, só vou ler em italiano para vocês terem uma impressão, né, do soneto. Tão bem, que nem o nosso soneto de língua portuguesa vem dessa tradição aqui stilnovística italiana. Então, é o que vocês estão acostumados a ver em termos de estrutura formal, um soneto de Camões e tal, né? L'altra notte mi venne una gran tosse, perché io non avea che tenere addosso, ma incontanente che fui mosso, per gira a guadagnar ove che fosse. Udite la fortuna ove m'addusse, chi credetti trovar perle in un bosso e bei fiorin coniati d'oro rosso, e ti trovai alla ghier tra le fosse, legato a nodo ch'io non saccio il nome. Se fu di Salomone o d'altro saggio, allora mi segnai verso il levante, e quei mi disse: per amor di Dante, sciommi, ed io non potti veder come. Tornai adietro e compi-mi viaggio. O pai do Dante está aqui colocado em meio a pérolas e florins de ouro, numa fossa que é uma imagem comum para onde no imaginário dessa época se encontravam as almas penadas, e como a gente vê no soneto de resposta de Dante, esse nó aqui é uma figuração do pecado, ele está amarrado por um pecado, esse pecado evidentemente é a usura, ele está lá com dinheiro, e ele pede para o amigo de Dante, Forese Donati, para libertá-lo dali, só que Forese fala, mas eu não sei como, e vai embora. Vejam que ali está em questão para Dante. Então, em princípio, o pai de Dante não aparece na obra do Dante, mas ele aparece no diálogo literário que Dante faz com os seus contemporâneos. Estamos aqui antes da comédia. Pus aqui para vocês uma de muitas iluminuras que nós poderíamos pôr, porque Dante, na comédia, vocês sabem que a comédia é feita... Vamos ter uma aula, acho que uma aula só para falar da estrutura da comédia, tá?
Mas, como vocês já sabem, ele faz essa viagem pelo inferno, purgatório e paraíso e vai encontrando várias personagens por aí. Como essa viagem se passa na Semana Santa de 1300, as personagens que ele encontra são personagens que já morreram na Semana Santa de 1300, mas isso não impede que essas personagens, como a comédia está sendo escrita depois, comédia vai sendo escrita, vamos voltar nisso na aula que vem, provavelmente é entre 1304 e 1321, é o período de escrita da comédia. A gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem. Mas, apesar do tempo narrativo da comédia ser 1300, o tempo de escrita é 1304 a 1321, o tempo do Dante escritor, o que permite que muitas vezes ele se refira a coisas que ainda estão por acontecer, sempre, claro, diante de uma certa convenção, que é aquela de que as almas que ele encontra têm alguma visão, têm algum conhecimento a respeito do futuro e frequentemente vão contando essas coisas para Dante como espécie de profecia, mas que Dante já sabia porque ele estava escrevendo num tempo posterior àquele em que a viagem se passa do ponto de vista narrativo. E eis que no Purgatório, no canto 23, ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o seu amigo, então já morto, Forese Donati. Porque, como Dante já nos deixara perceber na resposta àquele soneto, o nó que amarra Forese Donati existe, não é a luxúria, não é a usura, mas é a gula. Forese Donati é um guloso, ele come muito, né? Come desreguladamente. E Dante não o reconhece em princípio, porque todos estão, vocês estão vendo a imagem aqui, todos lá estão vendo uma árvore cheia de frutos, um rio que desce um néctar, mas eles não podem sorver nada daquilo e ficam ali figuras esqueléticas, magras, purgando essa pena até o momento em que elas vão conseguir ser salvas. E Dante, então, encontra Forese Donati, e vejam já um primeiro ponto, ecoa aqui na comédia a resposta que ele deu a Forese Donati naquela tensione, que é dizer, bom, e o seu nó é o nó da gola, você é um goloso. Mas temos mais do que isso, porque ele fica 2 cantos conversando com Forese Donati, vamos voltar até um outro ponto depois, mais para frente, mas aqui selecionei para vocês um pequeno trecho, porque Forese Donati morreu há pouco tempo, né? Ele morreu em 1296, a gente está fazendo essa viagem em 1300, 4 anos. E as almas demoram para subir os terraços do purgatório, demoram para ser admitidas no purgatório, demoram, porque elas normalmente têm mais de um pecado, elas demoram, às vezes elas têm 3, 4 pecados, tem que passar por vários círculos para purgar aqueles pecados. E ele já está lá num círculo, já está lá quase no último círculo do purgatório, e então, em 4 anos, ele já conseguiu, já está quase acabando lá a purgação dele, em algum momento vai conseguir sair de lá. E Dante pergunta para ele, mas nossa, como que você conseguiu chegar aqui tão rápido? Então, ele a mim, Dante diz, tão cedo me conduziu a beber o doce absinto dos martírios, um oxímoro aqui, né? Lo dolce ascenso, né? O absinto amargo, né? Para quem não sabe, essa doce bebida amarga, dos martírios, a minha Nella, a viúva de Forese, com seu choro derramado, com suas orações devotas e com suspiros, ela me tirou da praia, é o antipurgatório, antes das pessoas entrarem no purgatório, ela me tirou da praia onde se espera e me liberou dos outros terraços. Vejam que o que Forese está dizendo aqui para Dante é como ele conseguiu se libertar tão rapidamente das penas que gravavam sobre ele, para ele poder chegar ao purgatório e para ele poder passar dos outros terraços a ele e ser salvo. Como que se faz isso? Por meio das orações e preces que são feitas pelos vivos, no mundo dos vivos, para abreviar o tempo de purgação das almas que estão postas no outro mundo. Agora, se vocês derem uma outra olhada lá na rima 74 do Forese Donati, vocês conseguem facilmente ver que nesse episódio o que está acontecendo, na verdade, é que Forese
finalmente descobriu como que se libera uma alma que está amarrada por um nó de pecado sem conseguir ser salva. Por amor a Dante, liberta-me. E eu não pude ver como. Dei meia volta e terminei minha viagem. Esse trecho da comédia é uma resposta de Forese que, naquele momento, não sabia como se liberta uma alma que está purgando os seus pecados e agora descobriu. Então, ele a mim tão cedo me conduziu a beber doce, assim, com suas orações devotas e com suspiro, ela me tirou da praia onde se espera e me todos os outros terraços. Con suoi prieghi devoti e con sospiri, tratto ma della costa ove s'aspetta e liberato ma degli altri giri. Vejam que no subtexto da comédia, por mais que muito não esteja explícito, muito desse mundo circunstante do Dante está posto. Há diversos ecos dessa tensione com Forese e Donati ao longo desse episódio. São dois grandes momentos literários importantes para Dante. A tensione lá da década de 1290 e a comédia, de modo que esse encontro é tanto um encontro com um amigo, com um conhecido dele, como um encontro com a própria obra do Dante. Então, é uma intertextualidade interna de um corpus da obra do Dante com que ele vai dialogando. E, dessa forma, esse mundo em que os pecados estavam postos, seja do Dante, seja da família dele, seja dos conhecidos dele, vão sendo transfigurados, vou usar esse termo, a gente vai voltar bastante a isso, vão sendo transfigurados, ou seja, produzidos como uma figura que se relaciona com o mundo real, o mundo empírico, mas o transforma numa nova imagem para dentro do poema. Não há antepassado de Dante no poema, em algum momento nós vamos ver ali que, diferentemente do pai e do avô usurários, que não aparecem diretamente, mas eles aparecem na medida em que são lembrados por meio de uma intertextualidade com aquela tensione de pelo menos 15, 20 anos antes, o trisavô e o bisavô do Dante aparecem, não vamos falar disso hoje, mas vamos em algum momento falar. O fato é que, por meio desse conjunto de documentos da prática, nós conseguimos ter uma ideia bastante ampla dessa família de Dante, que desempenha diferentes e importantes funções também na sua obra literária. Esses dois aqui aparecem, por exemplo, na obra, claramente. Cacciaguida lá no Paradiso, canto 15 a 17, e o Alighiero Primo, que era o bisavô dele, o pai dele também era Alighiero, por isso que está aqui primeiro e segundo, é mencionado pelo Cacciaguida como estando no primeiro círculo do purgatório. Então, depois, a gente não vê isso quando a gente está no purgatório, mas depois nós já estamos no paraíso, ele fala, olha, o seu bisavô, meu filho, passou mais de 100 anos lá, é um exagero, mais 100 anos, porque a gente sabe que ele estava vivo em 1201, mas é um número redondo, a gente nem sabe se o Dante sabia exatamente quando o bisavô dele, o ano exato necessariamente em que o bisavô tinha morrido. Então, a gente encontra esses dois. O pai, o avô, os tios, não. Tá? Os irmãos também não. Os filhos, em princípio, não, mas a gente vai ver que, curiosamente, em uma certa passagem do Paradiso, nós temos 3 santos que dirigem perguntas ao Dante, que são São Pedro, São Tiago e São João Evangelista, que talvez não seja sem algum tipo de relação com o fato de que são esses exatamente os 3 filhos dele. Então, assim, resumindo, vimos aqui o nosso primeiro documento que mostra que o pai, o avô e os tios de Dante eram negociadores de dinheiro, que essa era uma profissão complexa. Essa profissão complexa não aparece claramente na obra do Dante, que prefere falar dos seus antepassados que não eram envolvidos nesse mundo de negociação do dinheiro, mas existe uma presença, digamos assim, subreptícia desse mundo, dessas pessoas, no poema, por meio dessas referências à intertextualidade com a obra dele. E passamos assim, então, assim, é para sensibilizar vocês, tá? Não temos tempo aqui de perseguir todos esses documentos em todas as suas minúcias. Eu quero lançar para vocês as questões
até porque a ideia de uma introdução à Divina Comédia é de introduzir, portanto, ideias que vão ficando em vocês. Quero que quando vocês vão lendo o poema, vocês vão pensando se esse tipo de questão faz sentido, em que medida esse tipo de questão ajuda a pensar de alguma maneira o poema. E o que eu estou querendo falar aqui para vocês, digamos assim, vou agora dar um nome geral para esse problema de que eu estou falando, é essa transfiguração do mundo fenomênico, do mundo empírico do Dante no poema. O que ele faz com o mundo empírico em que ele vive, no mundo literário, que é o mundo do poema dele. Como ele transfigura o mundo dele dentro do poema. E, para falar disso, passamos imediatamente a um segundo documento. Tá? O Dante, a gente tem um conjunto muito grande, assim, um conjunto razoável de documentos do Dante que começam a fazer série a partir de 1295, que são documentos em que o Dante fala em assembleias públicas na cidade de Florença. Assim, essa é uma aquela quando fala assim, mas se você pudesse ir para um momento da história, quando você gostaria de ir? Acho que eu queria ir para esse dia aqui, 19 de junho de 1301, e ver o discurso que o Dante fez nessa data, nessa assembleia aqui de que nós vamos falar. Tem aqui um monte de nomes, vou então fazer uma explicação muito rápida para vocês podem depois, posso até indicar a bibliografia para vocês verem isso melhor. A vida institucional florentina, nessa passagem do século XIII para o século XIV, do 200 para o 300, é uma vida institucional que vai criando um certo conjunto de situações que se estabilizam e são aquelas instituições de governo, de administração da cidade, com que Dante se defrontou na vida adulta pública que ele passou em Florença. Essa participação, digamos, ativa do Dante na vida pública de Florença dele se estendeu por poucos anos, mas foi muito ativa entre 1295 e 1301. Não quero confundir vocês, só para não ficar sem referência aqui, existia uma magistratura, um conjunto de administradores da cidade chamado priores, que foram instituídos em 1282, e esses priores eram, digamos assim, a magistratura suprema da cidade, aqueles que decidiam das questões supremas de declaração da guerra, dos rumos supremos que a cidade deveria tomar. Era o presidente desses priores, era um sujeito chamado gonfaloneiro, ou gonfaloneiro de justiça, vexiliferum, em latim. A gente está vendo aqui uma documentação latina, os priores e o presidente deles, que era o gonfaloneiro. Existiam duas outras personagens de destaque que foram criadas. Esses priores eram eleitos tinha um processo que era renegociado sobre a eleição desses priores, eles eram eleitos dentre os cidadãos da cidade. Duas outras magistraturas que foram criadas em diferentes momentos do século XIII. O século XIII é um grande momento de enfrentamento na cidade de Florença, mas também em outras cidades, entre dois grandes grupos, digamos assim, vou simplificar um pouco aqui, o grupo da aristocracia tradicional e o grupo desses que são chamados popolani, mas, sobretudo, os grandes popolani, que são esses grandes comerciantes, como posso dizer, cuja equação de forças vai se alterando ao longo do século XIII, conforme esses popolani, os grandes popolani, vão ganhando destaque na vida de Florença, muito desse arranjo institucional vai se dando sob o pano de fundo desse rearranjo digamos, da força relativa entre essas personagens. E desse rearranjo que em 1207 surge uma magistratura chamada podestá, e em 1250 uma outra que se chama Capitano del Popolo. Capitano del Popolo. Essas duas magistraturas vão, a partir desse momento, atuar conjuntamente, são magistraturas com mandatos de 6 meses, de pessoas que vêm de fora da cidade e são chamados para dentro da cidade para administrar a justiça na cidade. Tanto que eles têm um séquito de soldados que os protegem para que eles sejam
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Caiu aqui, já está voltando, mas eu entrei aqui no celular para a gente não perder mais tempo enquanto retorna aí. Deu uma piscada na energia e acho que está logo mais, sei lá, volta a nossa energia. Essa é aquilo que eu mencionei para vocês no começo da nossa conversa, que essa dificuldade aí é mais uma dessas histórias envolvidas nessa loucura desse sistema virtual, que essas coisas que jamais, né, a gente poderia perder toda a luz, toda a coisa lá numa situação real que não ia prejudicar o nosso andamento. Então, eu vejo que várias pessoas às vezes caem e voltam, né? A questão é, se alguém de vocês cai, a gente não percebe tanto. Se eu caio, é um desastre aqui, porque vocês param de ver as coisas, etc. Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a ter um pouco de paciência com isso. Tô vendo que está voltando. Tô vendo que está voltando aqui. Acho que um pouco... acho que voltou. Pera. Só um momento, você poderá participar em breve. Bom, então, mas assim, para a gente não perder tempo, então eu estava falando para você dessas magistraturas, né? A gente tem deu. Voltamos. Pronto. Normalizou, pessoal? Tá normal? Tá sim, Du. Pode. Obrigado, pessoal. Maravilha. Bom, vamos assim. Quando acontecer isso, vocês sabem que vocês podem correr para ir no banheiro, não sei. A gente faz alguma convenção desse tipo, tá? Então, estava falando para vocês que tem esses casos. Falei para vocês dos priores, o presidente dos priores, que é o Gonfaloneiro. Falei para vocês do Podestá e do Capitano del Popolo. E gostaria de acabar falando para vocês que existe uma série de assembleias ou de conselhos, 2 conselhos ligados ao Capitano, 2 conselhos ligados ao Podestá e um conselho que independente desse, que é o Conselho do 100. Tá? Então, assim, nossa, falei um monte de coisas. Por quê? Porque logo no preâmbulo dessa situação aqui, vocês veem todas as pessoas mencionadas, ou todas não, mas muitas delas, em conselho formado pelo Conselho do 100, esse que eu menciono agora, que é 1289, pelo Conselho Geral Especial do Capitão, são esses 2 conselhos do Capitão, e pelos dirigentes das 12 artes, mencionei para vocês há pouco as 12 artes, o senhor capitão, Capitano del Popolo, propôs o que se transcreve abaixo na presença dos priores e do gonfaloneiro. Viram? É todo esse sistema que está envolvido aí numa grande assembleia ampla, cheia dessas pessoas. E aqui é uma forma padrão pela qual esses documentos registram o que aconteceu. O que é muito triste para a gente é que eles têm justamente essa forma padrão, então esses documentos não mostram para a gente, assim, não transcrevem, e daí o Dante falou 2 pontos e tem um discurso do Dante. Infelizmente, ele só falou nesse sentido, falou defendendo isso. A gente não tem o que seria fantástico se a gente tivesse, por isso que eu disse que eu gostaria muito de estar presente nessa data, não temos como, infelizmente, até agora, quem sabe, mas é o que se nos apresenta. Então, chega o capitão, normalmente assim as assembleias passam, alguém, uma dessas personalidades, uma desses magistrados, chega e propõe uma pauta para ser deliberada, e aqui ele propôs 2 pontos de pauta, como vocês estão vendo aí. Primeiramente, que se delibere, se vote, isso que está subentendido, relativamente a prestar ao senhor Papa, Bonifácio VIII, que era Papa em 1301, a prestar ao senhor Papa um serviço de 100 soldados na forma da carta do senhor Mateo Cardial. Cardial, legado do Papa. Não pensem que os papas eram todos Papa Francesco, né? Assim, os papas faziam guerras, né? Esse Papa aqui estava fazendo guerra contra os Aldobrandeschi já há algum tempo, ele queria 100 soldados de Florença que tinham sido pedidos por esse representante dele, cardeal Mateo. E um segundo requerimento sobre o qual deveriam deliberar e votar, dirigido ao senhor prior, sobre aceitar o requerimento dirigido aos senhores priores e algum faloneiro pela comuna de Cole. Não temos aqui
o registro do que é isso, mas outros documentos a gente até consegue descobrir o que essa comuna tinha pedido a Florença. E daí o que acontece? Algumas pessoas falam, tá, em favor ou contra, como que tem que ser votado, é o discurso. Olha, eu acho que tem, então, sobre mandar os soldados, acho que sim, porque não sei o quê, o cara faz um discurso. Outra pessoa que discorde faz um outro discurso, no final as pessoas vão votar. É justamente o que acontece aqui, tem um primeiro sujeito que fala, notário, o senhor Ruggiero di Ugo Abizzi, filho de Ugo Abizzo, notário, assim, ele, o pai dele e a profissão, opinou, e assim, é sempre assim, consuluit, tá? Qual foi a opinião dele, o que ele recomendou que as pessoas fizessem como voto, que o referido serviço deva ser prestado ao senhor Papa segundo a forma da proposição. Então, que nós aceitemos o que o cardeal veio aqui dizer que o Papa quer, que a gente mande 100 soldados para lutar nessa guerra. Na sequência, que o referido requerimento feito pela Comuna de Colli aos senhores priores e algum família deva ser aceito por eles. Então, ele quer que vote favoravelmente as duas deliberações. E daí fala o nosso Dante, como ele fala frequentemente nessas situações, mas aqui ele fala de forma que é muito interessante para nós, porque ele discorda do primeiro e diz o seguinte: Dante Alighieri opinou que nada deva ser feito em relação a prestar o serviço ao senhor Papa, ou seja, que não se preste esse serviço ao senhor Papa, que não se mandem esses 100 soldados ao senhor Papa. Na outra proposição, opinou do mesmo modo que o referido primeiro sábio. Sábios, assim, é um tipo de uma categoria pela qual as pessoas eram convidadas a certos conceitos. E daí o próximo, do mesmo modo que alguém mais discursou. Então, ele está registrando as pessoas que discursaram. O senhor Guido Canigiani, juiz, opinou do mesmo modo que o referido primeiro sábio. Um último, quarta pessoa, opinou de forma diferente de todos. Ele opinou que, por hora, se suspendesse a discussão relativa a prestar o serviço ao senhor Papa. Isso aqui causou dissenso, não vamos falar sobre isso agora, vamos deixar em suspenso essa questão a respeito de prestar ou não esse serviço. Daí as testemunhas, quem estava presente, e a referência da votação. Esses documentos são padronizados, é sempre assim. Que conselho era, o que foi proposto, quem discursou e em que sentido, e quem era testemunha, e como foi a votação. Como foi essa votação? Feita a votação por sentar e levantar, ad sedendum et levandum, agradou a todos que se procedesse segundo o referido primeiro sábio, referido à proposição de Colli. Então, houve votação unânime sobre o segundo ponto da pauta, vamos dizer assim. Naquele dia, o referimento foi aceito. Por que ele não falou nada aqui sobre o primeiro requerimento sobre prestar serviço? Porque se suspendeu essa deliberação, como a proposta do senhor Albizzo Corbinelli, só que no mesmo dia isso foi a votação, num conselho restrito, é esse conselho do 100, esse conselho do 100, instituído como de francês em 1289, era um conselho que tinha por função votar despesas extraordinárias e assuntos sensíveis. Esse foi suspendido porque era um assunto sensível, foi remetido para esse outro conselho e foi votado no mesmo dia. Não pus aqui para vocês, mas relato, houve nova votação, Dante presente de novo, Dante repetiu, falou de novo contra mandar esse serviço, mas ficou vencido, se eu não me engano, algo como 40 e poucos a 31 a 32, uma votação mais ou menos dividida, muita gente para um lado, muita gente para o outro, mas o serviço foi aceito. Nós estamos aqui em 19 de junho de 1301. Essa situação de uma votação apertada espelha uma situação da cidade nesse momento, nesse contexto que eu vou desenhar para vocês assim, da década de 90, digamos, dos 10 anos, entre 1292 e 1293, a 1301 para 1302, que é um momento em que a cidade de Florença tem uma fortíssima divisão entre dois grupos, que são chamados pelas fontes de brancos e negros. Esse nome surge lá em Pistoia, depois a gente até pode ler um trecho de como isso surge, etc. Mas, sim, são dois grupos, tá? Esses grupos têm perfis distintos. O Dante acaba se identificando como um branco, que é um grupo que, como eu posso dizer, é um grupo mais associado aos grandes popolani, a esses grandes comerciantes, liderado por essa família dos Cerchi, sobretudo, um grupo que é menos favorável aos empreendimentos do Papa, nesse momento, Bonifácio VIII.
em contraposição àquele outro grupo dos neri, os negros, que é um grupo capitaneado por uma grande família aristocrática de Florença, os Donati, a mesma família lá do Forese Donati, tá? Mas especificamente por um irmão dele chamado Corso Donati, mais associado a essa grande família aristocrática, os interesses dos grandes aristocratas, contra uma tendência que se desenhou ao longo do século 1290 de limitação do poder dessas grandes famílias aristocráticas por esses grandes popolares, esses grandes comerciantes. Um grupo, esse dos neri, então, mais associado a essa grande aristocracia, comandada pelos Donati, especificamente pelo Corso Donati, e mais aproximada da política que estava sendo desenvolvida naquele momento pelo Papa, e especificamente pelo Papa Bonifácio VIII. Essa situação está muito tensa, a gente está vendo uma situação de imensa tensão aqui, e essa divisão nas votações espelha essa tensão que está acontecendo na cidade. Dante, se a gente for pegar lá 1295, é muito frequente que Dante vote de acordo com a proposição. Várias vezes o Dante fala consuluit secundum propositionem, aconselhou, né, orou, discursou, aconselhou o conselho, esse consuluit discursou aconselhando, vamos dizer assim, seria a paráfrase mais completa, discursou aconselhando, de acordo com o que foi proposto. Aqui o Dante se pronunciar contra a proposição é sinal dessa tensão que está acontecendo. Dessa tensão vai resultar uma situação que que o Dante vai, pouco tempo depois, ele vai numa embaixada para Roma tentar demover o Papa dessa campanha que ele queria militar, que ele queria desenvolver na Toscana, nomeando que ele chamava um paciere, um pacificador da Toscana, que era o senhor Carlo di Valois, irmão do rei Filipe IV o Belo, de França, para realmente ir e paciere no sentido, colocar paz no sentido, tirar todas aquelas pessoas que são contra a minha política e colocar em poder aquelas pessoas que são a favor da minha política, pacificar, portanto, esmagando os meus opositores para que as deliberações das diferentes comunas de Florença sejam de acordo com o que a política do papado queria que se realizasse. Quando Dante está em Florença, em Roma, nessa embaixada, no dia de Todos os Santos, 1º de novembro, não sei se todos sabem, 1º de novembro é dia de Todos os Santos, Carlo di Valois invade Florença, toma o poder, e Dante nunca mais verá a sua cidade, né? Dante está lá em Roma, nessa embaixada, e não volta mais. O Corso Donati, que era uma figura, o capo, né, o chefe dos neri, tinha sido expulso da cidade antes, um ano e pouco antes. Ele volta em 9 de novembro para a cidade e a situação de Florença se muda radicalmente, os neri tomam o poder. Aqui eu trouxe para vocês um trechinho de uma crônica desse cronista chamado Dino Compagni. É um cronista que narrou para a gente esse momento dos conflitos entre os bianchi e neri em Florença, e ele coloca, engraçado, porque no proêmio do livro dele, ele situa o livro dele exatamente no mesmo momento que a viagem de Dante. Ele fala assim, eu vou contar aqui os eventos que aconteceram em torno da Semana Santa de 1300, que é o momento do poema do Dante, né? Então é muito interessante, porque ele está falando exatamente desses eventos, ele conta tudo isso, como Dante, um bianco, associado à facção lá dos bianchi, muito crítico aos neri. E aqui eu selecionei um trecho, que é uma iluminura um pouco mais tardia, depois eu trago, se você se interessar, depois eu trago as referências precisas do manuscrito para vocês, que está representando a morte do Corso Donati, esse líder da facção oposta ao Dante. E aqui é como o Dino Compagni, esse, digamos, contemporâneo do Dante, da mesmo grupo político do Dante, narra a morte do Corso Donati.
o senhor Corso, doente de gota, fugia na direção da abadia de San Salvi, onde já havia cometido e feito cometer muitos males. Aqui é uma referência ao fato de que a irmã dele, Picarda, que o Dante encontra lá no Paraíso, tinha se votado à vida monástica e foi obrigada, ele arrancou ela do mosteiro para se casar com um sujeito que interessava na política dele, que ele se casasse para fazer uma aliança entre as famílias e tal. Então é sobre isso que fala assim, as impiedades de Corso Donati com relação aos mosteiros e tal. Os soldados catalães eram mercenários catalães, aqui isso a gente está falando de 1308, né, 1308, se não me engano. Os soldados catalães o apreenderam e o reconheceram, 1306, desculpe. E, querendo manipulá-los, Corso Donati defendia-se com belas palavras, tal qual um sábio cavaleiro. Olha ali a arte do discurso aparecendo, né? Ele, na primeira aparição do Corso Donati, o Dino Campagna o chama assim, um novo Catilina romano, né? Lembrando lá daquela situação do grande opositor de Cícero, cuja conjuração Cícero, durante seu consulado, teria debelado. No entanto, sobreveio um jovem cunhado do marechal, estimulado por outros a matá-lo, não o quis fazer, e voltando, foi mandado de volta, e na segunda vez em que se dirigia a Corso Donati, enfiou-lhe uma lança catalã pela boca, olha aqui a referência num manuscrito, e desferiu-lhe outro golpe no flanco, e Corso caiu por terra. Essa seria a morte de Corso, né? Essa morte, que é descrita de diferentes maneiras, em diferentes fontes, é provavelmente uma morte tópica, seja que ela tenha acontecido de fato assim ou não. O que significa uma morte tópica? Quer dizer que ela evoca um imaginário relativo àquele tipo de morte, que é o tipo de morte que se baseia nessa ideia do contrapasso, que é uma palavra que vem do latim contrapatior, um verbo muito presente na escolástica contemporânea ao Dante. Então, a escolástica é a ideia de que quem comete um pecado tem que pagar sofrendo a pena que é como se fosse um talião, né? Você tem que pagar uma pena conexa, de alguma forma, ao pecado que você cometeu. Os avaros têm que carregar sacos de dinheiro montanha acima, e coisas assim que tem alguma espécie de nexo com os gulosos têm que ficar olhando eternamente para uma comida que não podem comer. Essa é a ideia de uma morte que tem a ver, ou de um pecado, de uma punição que tem a ver com com a falta cometida. Então, a morte pela boca é exatamente isso nesse caso aqui, a morte de alguém que enganava pelos seus discursos, pelas suas palavras. A morte do Corso Donati é profetizada pelo Dante na comédia. Dante fala de Corso Donati pelo menos 3 vezes em sua obra e nunca fala o nome dele. Esse é um tratamento específico que Dante reserva àquelas pessoas que ele achava que não eram dignas de ter o seu nome pronunciado, portanto lembrado. Qualquer semelhança lá com o Harry Potter, que vocês, acho que a geração de vocês conhece bem, não é uma mera coincidência. Essa ideia de que as pessoas especialmente nefastas não devem ter o seu nome pronunciado é uma ideia bastante antiga na tradição ocidental. Ele está lá naquele mesmo encontro de que a gente estava falando antes, quando a gente viu o Forese Donati explicando como que as almas são salvas, é também Forese Donati que está profetizando aqui a morte do seu irmão Corso Donati, grande pecador, capo dos Neri. E ele diz o seguinte: agora vá, disse ele, que aquele que tem a maior culpa disso, né, na colpa, tem culpa disso, culpa do quê? Da ruína de Florença, que é o que eu estava falando antes. Então, Corso Donati é para o Dante a pessoa que tem a maior culpa na ruína de Florença. Eu o vejo amarrado à cauda de uma besta, em direção ao vale onde não há escusa, onde não há desculpa, ou seja, naquele vale, naquele lugar em que as penas não podem ser perdoadas. É o inferno. Tem uma besta que está arrastando para aquele vale onde estão as almas que não serão perdoadas dos seus pecados. A besta, a cada passo, vai mais rápido, sempre acelerando, até que ela o golpeia e deixa o corpo vilmente desfeito. Vejam que a morte aqui pelo Dante é narrada de forma diferente, mas é uma morte igualmente tópica. Se a gente voltar lá, tenho que ir rápido, nosso tempo está sumindo. Vou falar de forma muito rápida, mas Corso Donati era conhecido por ser tanto um grande orador
como um homem extremamente belo até a sua idade madura. O Dino Compagne, na sua crônica, repete isso diversas vezes. A primeira vez que ele fala do Dino Compagne, ele fala assim, belo de corpo. Pouco depois daquele passo que nós vimos, em que ele fala da morte, ele faz uma espécie de memória fúnebre, apesar de ser um grande inimigo do Corso Donati, e diz assim, de corpo belíssimo até a sua velhice, de bela forma com feições graciosas. E a morte do Dante aqui também é tópica, porque se trata de uma morte de desfiguração do corpo, né? Ele é arrastado até que o corpo dele é vilmente desfeito. E aquilo a que eu quero sensibilizar vocês, e eu peguei de propósito aqui o mesmo episódio do Forese e Donati, para a gente ficar perto ali de um pequeno trecho da intervenção de uma personagem, um ponto da comédia, é novamente a ideia de como Dante está transfigurando a realidade. É um sujeito que é conhecido por ser belo, que teve uma morte. Será que foi essa? Será que foi aquela narrada pelo Dino Compagne? Então, não é essa questão que está interessando, se Dante está retratando a morte dele. Mas Dante está transfigurando a morte dele. Dante está pegando uma situação de morte, fazendo com que ela passe por um conjunto de convenções poéticas que estão guiando a composição da comédia e colocando a morte dele, que é fática, que aconteceu dentro dela. A primeira convenção é óbvio que é aquela de dizer que o irmão dele é capaz de fazer uma profecia. Não é bem uma profecia, porque na época em que Dante está escrevendo essa parte do Purgatório, Corso Donati já morreu. E a não ser que a gente acredite na profecia, eu já digo para vocês que eu não acredito em profecia, são elementos muito interessantes para a gente datar a escrita do Dante, né? Então, se ele diz, olha, então, e aquela pessoa vai morrer, não sei o que, a gente sabe que aquela pessoa morreu em 1308, isso é uma indicação para pessoas com um grau mínimo de ceticismo, como eu, que aquela pessoa, na época que Dante estava escrevendo isso, já tinha morrido, e ele coloca aquilo como parte daquela convenção literária. Então, isso aqui é mais um exemplo que eu quero dar para vocês de como Dante transfigura o seu mundo fenomênico na escrita da sua obra. E vou aqui brevemente, porque nosso tempo está realmente esgotando, para a última parte, mas eu me sinto menos mal por essa última parte, porque eu posso convidar para vocês que na segunda-feira, depois eu mando um e-mail para vocês com os dados exatos, junto com a gravação da aula, eu mando essas informações. Na segunda-feira eu vou fazer uma fala breve, nessa semana dantesca, que vou mostrar a partir de 22, sobre a sentença de Dante ao exílio. Então, vou ter um tempo para falar só disso. Então, aqui vou me permitir ser razoavelmente breve, quem quiser perseguir esse tipo de reflexão, mas essa reflexão é mais um exemplo disso que eu quero ilustrar para vocês no nosso encontro de hoje, que é a ideia de que Dante transfigura o mundo fenomênico na escrita da comédia. Dante pega esse conjunto de dados da realidade e, como posso dizer assim, corta, como poderia dizer assim, tritura isso e faz com que esse conjunto de dados do mundo fenomênico sirvam a uma construção poética que tem as suas próprias regras, mas que se vale desse material como material sobre o qual incidir. Vamos dizer assim. Espero que isso, conforme a gente vai lendo os episódios, vai pensando sobre a comédia, vá ficando mais claro. Bom, Florença foi invadida em 1º de novembro de 1301, volta o domínio dos Neri muito forte, Dante fica fora da cidade, eles instalam tribunais excepcionais, tribunais de exceção, que são destinados a julgar os crimes cometidos, o que eles alegravam ser crimes, vamos usar uma forma aí do nosso jornalismo contemporâneo, os supostos crimes das supostas pessoas, supostamente cometidos, né, segundo os abusos de linguagem que nós vemos acontecer aí, pelos antigos governantes da cidade, entre eles por Dante. É um processo muito rápido, que é instalado ali a partir de novembro. O Carlo di Valois, que é esse Pacere, que chega lá, instaura um podestá, por isso que foi importante mencionar aquelas magistraturas, ele nomeia um podestá, ele faz ser eleito um podestá ali, o sujeito que tinha um mandato de 6 meses de podestá tem que sair antes desse cara eleito, é uma ruptura mesmo, é um golpe, podemos dizer assim, é uma ruptura institucional que acontece em Florença ali no começo de novembro de 1301, ele instala esse sujeito Cante Gabriele di Gubbio, da cidade de Gubbio, como podestá de Florença. Esse sujeito
preside um conjunto, um tribunal que é destinado a julgar um tipo de crime que teria sido cometido por esses antigos governantes de Florença, que é um crime que então chamava barateria, ou barataria. É o crime que o que nós podemos chamar de mais próximo disso seria o crime de corrupção. A pessoa que, se valendo do seu cargo público, obteve benefícios indevidos para si ou para pessoas próximas a ela, para si ou para terceiros. Então, assim, essa retórica da purificação em torno da corrupção, não quero nem entrar nisso, mas é uma retórica antiquíssima, tá? Se vocês quisessem olhar esse conjunto, a gente tem um conjunto de sentenças, tá? Pronunciadas por esse tribunal, não temos os originais, mas temos cópias de 50 anos depois delas, incluindo a sentença de Dante, que tinha sido prior, aquela magistratura suprema, Dante ocupou essa magistratura pelo conjunto lá do período de 2 meses, era uma magistratura muito curta, porque tinha uma série de regras muito específicas, eles tinham que, nesse período, morar todos juntos, no mesmo palácio, toda uma série de proteções para que eles ficassem ali, exercendo, em princípio, com absoluta imparcialidade, sem intervenção de elementos exógenos àquela magistratura, e uma série de outros opositores políticos desse grupo foram acusados de barataria, vamos dizer assim, de corrupção. E aqui tem uma série de elementos interessantes, não temos tempo para mostrar, mas eu chamo a atenção apenas aqui, porque, então, eles dizem assim, bom, e eles cometeram, ficou provado que eles cometeram e tal, e tem elementos interessantes, né? Você vê aqui como agravante nessa pena, porque são várias sentenças, essa é a sentença do Dante é uma dessas sentenças que esse tribunal decretou em 27 de janeiro de 1302, veja como é rápido, né? O Dante, eles tomaram o poder em novembro, 2 meses depois já tem a sentença do Dante, também qualquer semelhança com outras situações contemporâneas de sentenças muito rápidas também, talvez não seja mera coincidência, ele não só é achado culpado desse conjunto de crimes, como há uma série de agravantes, entre essas, justamente aquela de que nós estávamos falando quando lemos o pronunciamento de Dante alguns meses antes, numa assembleia de julho de 1301 em Florença. Vejam ali, aqueles que também cometeram, estou aqui, ou causaram cometimento de fraude ou corrupção no dinheiro ou nos bens da comuna de Florença, ou fizeram com que fossem versados ou expendidos contra o sumo pontífice e o senhor Carlos para resistir à sua vinda ou contra o estado de paz da cidade de Florença, porque fazer paz em Florença era permitir que o Patiere Carlo de Valois viesse a Florença e tomasse o poder. Essa aqui é a sentença de Dante, então passo por ela, porque vamos comentar sobre, eu vou, como falei para vocês, depois eu mando para vocês, quem tiver disponibilidade, e depois eu mando para vocês também o texto, tal. Esse conjunto de documentos com mais um conjunto amplo, eu vou publicar, daqui a alguns dias vai surgir aí um texto no Estadão, aqui Suplemento Estado da Arte, com a tradução desses documentos, então vocês podem ver esses e outros que vão estar lá publicados, comentados com dados, acho que isso facilita também, tá? Essa aqui é a sentença que condenou Dante ao exílio. Dante foi exilado por obra dessa sentença, teve uma série de outras sentenças depois, essa sentença em março foi convertida em uma sentença à morte. Dante foi então, em março, condenado à morte por decapitação, tá? Junto com outro conjunto de pessoas, porque ninguém se apresentou, eles tinham que se apresentar, mas eles sabiam que se apresentassem, voltassem a Florença, não iam simplesmente ter um julgamento justo, algo assim, eles foram embora, digamos assim, como hoje alguns fazem, foram se refugiar na embaixada num país estrangeiro, ou alguma coisa assim, para não ficarem sujeitos ali à jurisdição florentina naquele contexto. E como vocês sabem, esse é o grande fato humano da vida de Dante, de que ele vai falar na sua lírica posterior, na comédia, muito, muito, muito. Já no canto sexto, nós temos a primeira profecia contada por uma personagem no canto sexto do Inferno, tem uma personagem chamada, canto sexto do Inferno, uma personagem chamada Chaco, que é o primeiro a fazer uma profecia do exílio de Dante. Vocês vão ver isso o tempo todo. Então, assim, é evidente que nessa ideia de uma transfiguração do mundo fenomênico, o exílio do Dante está na obra dele inteira. Então, assim, o exílio faz parte dessa reflexão sobre ele, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto específico, e com isso eu concluo o que eu gostaria de fato, falar hoje para vocês. É o seguinte: esse conjunto de sentenças tem um grande prefácio desse magistrado, Cante Gabriele di Gubbio,
que inicia o conjunto de sentenças em que ele condenou todos esses magistrados, antigos governantes de Florença, por crime de barataria. É esse que está aqui, que depois eu mando para vocês, mas eu coloquei ele aqui. Deixei a tradução lá, mas vamos assim, de forma breve assim, e simples, tá? Quando a rapacidade do pastor se volta para pôr a perder o seu rebanho, não há, então, maior ofensa lupina de lobo e nenhuma peste mais eficaz para causar o mal. E assim acontece com aqueles que o povo quer honrar, lhes dando a custódia de si mesmo, e eles, como pastores solícitos e guardiães castíssimos, colocam para que cuidem do povo em direção a um caminho de salvação e o rejam assim, quando essas pessoas que foram postas para fazer isso pervertem os juízos retos para coisas, para feitos indiretos, transversos, tortos e injustos, com a própria face coberta de escuridão, de sombras, não respeitando nem considerando que o povo os eleva ao ofício para que, amando a justiça, eles o iluminem ao povo e deem a cada um aquilo que é justo. Todo mundo de direito reconheceu aí o sum cuique tribuere, né? Essa retórica judiciária está toda aqui. E continua, etc. Me interessa essa parte, por quê? Porque se a gente vai lá para o primeiro canto do inferno, o começo do inferno de Dante, o canto 1, nós vamos encontrar uma forte condensação de imagens compartilhadas com esse prólogo, as sentenças do exílio. Não só como depois vocês vão ver a lupa, a loba, né, que me porse tanto de gravezza, que me trouxe tanto sofrimento, né, causando, portanto, uma lupina offensio, a ideia da loba, mas né, em toda essa ideia, seja do caminho reto, regere, recto sensus ad indirecta, pero vertunt, toda uma imagem que é convocada, que está lá na Bíblia, mas muito densa aqui nesse prefácio da sentença, do caminho reto e do caminho não reto. Vocês podem depois ver, eu passo referência para vocês lá no livro de Provérbios, a gente tem uma referência, por exemplo, a esse tipo de imagens do caminho reto, etc., para vocês, né? Qui relinquunt iter rectum et atambulant per vias tenebrosas, aqueles que deixam o caminho reto e caminham por vias tenebrosas. Está lá na Bíblia, mas está aqui também, junto o caminho reto e o sair do caminho reto com a escuridão, né, a facie tecta caligine, a face coberta de escuridão, e a loba. Então, assim, há um conjunto de imagens compartilhadas entre o prólogo da sentença de condenação ao exílio e o início da Divina Comédia. Isso significa necessariamente que Dante está citando o prólogo da sentença do exílio dele ao escrever o começo da Divina Comédia? Não necessariamente, porque essas imagens são imagens mais amplamente compartilhadas nesse horizonte cultural, como mostra o fato de que elas também se encontram, por exemplo, na Bíblia. Embora não encontremos essa associação junta na Bíblia de caminho reto e não reto, escuridão e loba. Essas três juntas na mesma passagem não temos. Mas temos aqui nessa sentença, no prólogo da sentença, e temos nessa grande alegoria do primeiro canto da comédia. De modo que, embora não se possa dizer assim, foi daqui que ele tirou, temos que evitar essa coisa assim do achado triunfal, é daqui que saiu, com certeza é daqui, para entender que esses documentos nos informam, em um primeiro lugar, sobre um conjunto de experiências, um conjunto de imagens. Nós sabemos que o exílio do Dante está na comédia inteira, nós sabemos, é praticamente impossível imaginar que o Dante nunca tivesse
lido a sentença que o condenou ao exílio, não tenho a menor dúvida de que essa sentença chegou a ele por cópias, a sentença era copiada, a sentença atingiu outras pessoas, é claro que essa sentença chegou ao Dante, talvez por ela, muito provavelmente por ela, ao mesmo tempo que por um outro conjunto de textos em que essas imagens estavam dadas, se apresentava para ele como parte privilegiada desse mundo real, fenomênico, empírico, em volta dele, que se prestava a uma apropriação, podíamos dizer quase em termos hegelianos, a uma sublimação, uma Aufhebung, né? A ser tirados da realidade e transpostos, digamos assim, levados da realidade, e levado significa ir junto, né? Levados da realidade para a poesia, junto com um conjunto de referenciais que estão dados aí. O que eu espero, pessoal, com esses 3 documentos que eu apresentei para vocês, é que vocês despertem a atenção de vocês para o fato de que Dante está, a todo momento, se relacionando com o mundo empírico em que ele vivia, o que não significa que nós estamos, ao tentar entender a comédia, prestando também atenção a isso, fazendo uma espécie de redução biográfica da obra, longe disso. Nós estamos tentando entender, sim, os procedimentos pelos quais um determinado material do mundo, e esse mundo inclui as assembleias que ele viveu, a família dele, as imagens culturais que estavam lá, os textos que ele leu, como ele pega essas coisas e, segundo um conjunto de determinantes, faz com que essas coisas se transformem, se transmutem em um poema como a Divina Comédia. Então, assim, essa aula foi uma aula sobre a ideia de transfiguração da realidade empírica como um dos princípios norteadores da construção, da escrita da Divina Comédia. Eu sei que nós chegamos agora ao ponto, eu vou pedir para aqueles que puderem 2 minutos, que eu quero só mostrar para vocês uma pequena coisinha, porque alguns perguntaram, a aula mesmo em si acabou, mas eu queria mostrar para vocês, alguns me perguntaram, vários perguntaram os e-mails, que edição eu uso, que tradução eu uso, nós vamos falar disso vagarosamente, com o tempo, e vocês vão entender por que é importante falar das edições, por que é importante falar das traduções, nós vamos chegar a esse momento da nossa reflexão, mas eu apresento para vocês, eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? Eu apresento para vocês em um primeiro momento, essa aqui é a grande edição de referência, a edição Petrocchi, a edição desse autor chamado Giorgio Petrocchi, que fez a edição que até hoje é a edição de referência, vocês conseguem consultar essa edição online. Aqui não estou, essa edição é da década de 60, não estou mandando nenhuma ilegalidade para vocês, porque, pasmem, eu acho isso fantástico, edições críticas não têm direito de autor na Itália. Uma vez feitas, elas não têm nenhum direito de autor, o que eu acho que é fantástico, porque significa que, em vez de textos ruins ficarem circulando, alguém, um erudito, um acadêmico, fez um texto bom, esse texto imediatamente pode ser impresso nos livros que vão estar nas bancas de jornal, e essa é uma ideia que eu acho sensacional, acho que ela deveria ser, assim, não sei, deveria ter uma convenção internacional que os países assinassem e fosse sempre direito de autor de edições críticas assim, porque não tem nenhum sentido que o trabalho acadêmico de uma pessoa que quer que o texto seja na melhor forma possível fique restrito a uma pequena circulação por 70 anos depois da morte dele, que é um completo absurdo. Mas, depois dele, nós temos 2 edições que, partindo dela, buscaram refinar esse texto, Petrocchi sempre partindo dele, que são essas edições do inglês, que é essa que eu mostro aqui para vocês, e essa edição do Malato, que é a edição pequena dele, vocês estão vendo aí a caneta, é uma edição realmente, não sei se vocês me veem aqui, é uma edição pequenininha, tá? A do inglês, não tô na capinha aqui, mas é uma edição maior, né? Uma edição grande. A do Petrocchi são 4 volumes assim, não sei se vocês estão vendo. Então, assim, essas 2 edições são edições baseadas no Petrocchi, são edições fantásticas. Com relação à tradução, nós vamos falar de tradução, nós vamos ter tempo, as 2 que eu, em princípio, vocês vão usar aquela que vocês tiverem. Isso não é uma questão aqui no nosso curso, porque eu vou sempre referir ao italiano, eu vou sempre trazer traduções literais minhas, então essa não é uma questão para mim aqui no curso. Para vocês lerem, a que vocês tiverem em casa está de ótimo tamanho.
Se querem comprar, se querem ter mais de uma, tem 2 traduções de que eu gosto, que eu acho muito boas, uma feita no século XIX, pelo Xavier Pinheiro, não tem mais direito de autor sobre ela, então tem várias impressões dessa tradução. E a outra, que é a do Cristiano Martins, da década já de 1970, ela era publicada pela Itatiaia, depois Itatiaia Edusp, e hoje pela Garnier. Ela você encontra, ela tem para comprar onde vocês quiserem, não vou fazer propaganda, dá para comprar, ela ainda tem direito de autor. Digamos assim, são 2 traduções, uma tradução do século XIX, uma tradução do século XX, muito boas, cada uma com as marcas do seu tempo. A tradução do Xavier Pinheiro é uma tradução mais rebuscada, talvez um pouco mais difícil de ler para quem não esteja acostumado a ler esse tipo de coisa. A tradução do Cristiano Martins é uma tradução talvez mais leve, mais próxima da nossa linguagem. A qual é a melhor? Não acho que são diferentes. A gente tem também um conjunto, além dessas, a do Cristiano Martins não é bilíngue, ela é monolíngue, a do Xavier Pinheiro vocês acham tanto em edições bilíngues quanto monolíngues, e a gente tem um conjunto de traduções bilíngues, também coloquei 3 importantes aqui, a do João Trentino Ziller, que foi publicada pela Atelier, um livro maravilhoso, etc., mas tem outras edições dessa mesma tradução, a do Ítalo Eugênio Mauro, pela editora 34, também bilíngue, e é bonito, assim, né? E a do Vasco Graça Moura, um português que traduziu já na década de 90, as 2 aqui são da década de 90, essa aqui é da década de 50, também bilíngue. E, assim, se eu tiver que dar uma recomendação, assim, mas qual, Eduardo, qual? Porque, assim, as pessoas querem arrancar quando mandam e-mail para mim, mas qual? Eu diria assim, compre uma bilíngue, porque a gente vai falar muito, é muito legal ver o italiano e tal, então eu diria assim, compre uma bilíngue, mas o meu italiano não importa. Você vai lá, você compara, você dá uma olhada. Eu aprendi italiano primeiro assim, comparando uma língua com italiano, fui vendo, fui aprendendo, depois fui estudar, mas eu aprendi a ler assim, então não é esse problema. Então, desculpem tomar 5 minutos a mais, como falei, a nossa aula 1 acabou, vou parar a gravação agora,